Papo com os personagens do esporte. Adroaldo Guerra Filho. Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha. E neste sábado eu trago um artista. Muito se fala que o Juventude tem Renato Cajá, tinha o Breno, tinha o Wagner, mas eu vi algumas partidas que esse cara garantiu 3 pontos, esse cara garantiu o bicho, esse cara, olha, se sobressaiu. Marcelo Carné, o goleiro do Juventude, o Juventude vai precisar muito de ti nessa reta final. Que prazer te receber aqui no Paredão, cara. O prazer é meu, Guerrinha. Eu fico muito feliz da oportunidade de estar tendo essa conversa. E é verdade, né? Passa muito por todo mundo, acaba sendo importante, tem seus momentos. E nessa reta final é fundamental que todo mundo sempre esteja no seu melhor para que a gente possa se aproximar das vitórias e, consequentemente, estar brigando pelo acesso até a última rodada. Marcelo, vamos contar para esse público que está nos ouvindo, como é que você começou no mundo da bola? Eu comecei no futebol de salão, né? Como muita gente começa. Hoje em dia acho que até está um pouco diferente, né? Pelas campos sintéticos, mas eu comecei no salão e comecei no Bangu, só que eu comecei a me destacar assim, que eu fazia muitos gols, né, no salão, e fui para um outro time que se chamava Maran, e daí eu fiz 28 gols no campeonato. Eu tinha 7 anos e logo depois eu fui pro Flamengo e fiz minha trajetória toda de base e tudo, dos 9 até os 23 no Flamengo. Tu fazia muitos gols e o cara te tirou da linha, né? Tava dando certo. Disse, não, na linha não, o cara faz muito gol, tira ele daí. Aí tu acabou como goleiro, foi isso? Não, na verdade eu jogava no gol, é porque no salão a gente acaba tendo jogadas que envolvem também o goleiro. Gol como goleiro? Exatamente. Meu senhor de Deus, tem mais gol que o Rogério Ceni. Não, nem tanto assim. Mas eu estava muito forte, então aí, como a gente era pequeno, eu tinha 8 anos, aí o treinador fazia jogadas para eu chutar, né? Porque aí acabava, às vezes o cara desviava e fazia o gol também, tinha essas questões, né? Aí me aproveitava do meu chute forte. Me diz uma coisa, e quem é que te descobriu e te levou pro Flamengo? Foi o treinador da época, né, Antônio Santoro. Ele acompanhou, né, me acompanhou nesse outro time, no Maran, e ele gostaria que eu já tivesse ido. Só que o treinador da época do Maran ficou meio com medo de eu sair, porque eu era o capitão do time, e como eu falei, fazia muitos gols. Aí ele segurou e no outro ano o Maran acabou, né, o time acabou de salão, e minha mãe, como sabia que eu quando eu era criança eu gostava muito do Flamengo, ela me levou para fazer um teste. E quando eu fui fazer o teste, o treinador era o que gostava de mim. E ele me passou a situação toda. Ele falou, poxa Marcelo, ninguém falou com você lá no Maran não, que eu queria que você já tivesse vindo para cá e tudo. E acabei não fazendo o teste e já ficando direto com o grupo. E assim começou e eu fui embora. E era muito concorrido a posição de goleiro ou era mais suave? Sempre acaba em time grande, né? É difícil, porque sempre tem oferta, né, de jogadores. Então acaba os pais levam muito as crianças, né, para tentar o futebol, o esporte mais popular do país. Então sempre querem que o filho siga, né? Então sempre tem muita concorrência, né? Acho que graças a Deus fui mostrando talento e fui me desenvolvendo e consegui fazer essa caminhada até o profissional. E depois do Flamengo? No Flamengo eu fui emprestado, eu subi profissional em 2008 primeiro, que o Paulo Vitor até que era que era também goleiro lá, foi emprestado. E depois quando o Paulo voltou eu retornei à base. Em 2010 eu subi de vez para profissional. Aí não tive muitas oportunidades e em 2011 fui emprestado para o Duque de Caxias para jogar a Série B do Brasileiro. Aí joguei a Série B, voltei ao Flamengo e depois que eu saí do Flamengo eu continuei minha carreira no Tombense, que era o clube do meu empresário da época. E aí o Juventude te descobriu no Tombense? Não, Juventude, na verdade fui indicado aqui ao clube, o pessoal
pessoal trouxe meu nome ao clube em 2015, só que na época acabou não encaixando por N questões. E o treinador de goleiro, ele gostava muito de mim. Em 2018 ele me bancou minha contratação aqui, né, que é o Márcio. E acabou vindo assim, ele pegou referências minhas, eu particularmente não sei aonde, mas ele que bancou a minha contratação, né? Ele que foi o cara que esteve por trás da minha contratação e foi o cara que apostou em mim a todo momento, foi o nosso treinador de goleiro aqui, o Márcio. E quando tu chegou no Juventude, o Juventude, no íntimo, ele sonhava em subir, ou ele sonhava em fazer uma grande Série B, se manter, e aí depois, no ano que vem, mais 2 anos, buscar o acesso à Série A? Então, eu já estou desde o ano passado, né? Então eu fiz esse trajeto da Série C para a Série B. Então, esse ano desde o início, sempre foi falado a respeito da busca pelo acesso, que o clube gostaria de estar brigando pelo acesso. Só que tem aquelas questões, né? Todos os 20 clubes sonham com acesso, né? Então, acho que o clube teve a mentalidade, mas acabou dando liga também como grupo, e as coisas foram se desenvolvendo, e eu acho que isso vai ganhando corpo, né? Que tem aquele sonho, que é o acesso, e tem aquela meta, e quando você vai vendo que você tem condição de alcançar, então você vai fazendo mais esforço, né? Isso acho que foi agora, trouxemos o Rogério, então tem algumas contratações que eu acho que são pensando realmente no que a gente tem condições de conquistar esse acesso. Explica pra gente que depois de um gauchão, que até não foi tão bom como está sendo a Série B, como é que o Juventude arrumou forças para largar bem e, mais importante, se manter bem, brigando, candidatíssimo a subir? Então, Guerreiro, eu acredito que mudou muito o plantel, teve uma mudança muito grande de jogadores, né? Agregamos muito talento, muitos jogadores talentosos. Eu vou falar um que eu admiro muito, que é o Bochecha, que é um jogador que é novo, muito talentoso e veio do Botafogo para jogar conosco. Então, acho que teve e tem aquela situação, né? A gente, por mais que você traga jogadores de qualidade, se o grupo não tiver uma química, se não der liga, como se fala muito, eu acho que nada acontece. Então, acho que foi muito trouxemos jogadores talentosos, já tínhamos uma base que vinha desde o ano passado, de alguns jogadores como eu, João Paulo, o Eltinho e o Cajá, e essas pessoas se agregaram, além da qualidade, se agregaram como grupo, e eu acredito que seja nesse campeonato que a gente, por exemplo, a gente agora teve praticamente uma semana longe de casa. Então, se você não tiver um grupo que você consiga ter uma boa convivência, que você tenha um grupo harmonioso, eu acho que você não consegue ter fôlego para brigar durante o campeonato inteiro. Então, acho que é um conjunto de fatores. E tem grupo para aguentar o Rojão? Eu acredito que sim, acredito que temos jogadores. Eu estou te fazendo essa pergunta porque o Juventude perdeu peças importantes, titulares, e a gente olha o Juventude quando não ganha, ele deixa boa impressão. Ele deixa assim com aquele gostinho de poderia ter sido melhor. É verdade que teve alguns jogos, eu vi um jogo que o Juventude sofreu, que foi contra o Náutico há pouco, lá no Jacone, né? O Náutico mudando de treinador, melhorou muito, inclusive agora empatou com a Chapecoense, mas na maioria das vezes o Juventude deixa boa impressão. Ele não apenas joga, ele convence. Eu acho que temos sim, temos jogadores, a gente tem um elenco de jogadores que já conquistaram acesso em outros lugares, são vencedores. Tem o Luiz Ricardo, que já foi campeão da Série B com o Botafogo, temos o João Paulo e o Cajá, que já tiveram acessos. Então temos muitos jogadores assim, já experimentados, né? Então acho que nesse momento de decisão, nessa reta final, acho que é fundamental você ter jogadores de mentalidade vencedora. Então acredito que claro que é muito disputado, é um momento muito difícil, porque todos os times estão jogando a vida, quando não é pelo acesso, é para brigar contra o rebaixamento. Então, mas eu acredito que até a última rodada a gente vai estar brigando, e acho que com plenas condições de estar conquistando o acesso.
Tu concorda que sobram 2 vagas? 2 já estão ocupadas pelo América e pela Chapecoense? Eu acredito que sim, Acho que estão mantendo uma regularidade muito, muito boa, uma consistência excelente, assim, são times muito organizados. Eu acho que são os times que estão. Esse tipo de campeonato não tem como esconder, né? Quando os times são melhores e eles são provados a cada rodada e se mantêm muito na frente. Eu acho que esse é o caso. Acho que são 2 times que pontearam, né? Ficaram bem na ponta e são times extremamente qualificados. Eu acho que é muito difícil, só uma tragédia muito grande tiraria o acesso dos 2. Bom, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A briga para chegar, com quantos pontos é a previsão? Então, Guerrinha, tem muita gente que fala em 62, outros falam em 61. E eu acho que a conta é muito simples. A gente tem que ficar entre os 4, porque nunca um campeonato é igual ao outro. A gente sempre tem a questão do... tem anos que subiu com 60, tem anos que subiu com 65. No G4. Acho que nesse jogo agora é fundamental a vitória, porque o CSA se vencer nos passa. Então a gente tem que defender a nossa posição. Então o fundamental é estar ali entre os 4. Eu acho que a projeção é 60, falam de 62 a 61, mas eu não penso muito na questão das projeções. Eu penso mais jogo a jogo. Qual foi o jogo mais duro que teve até agora? Por exemplo, por que o Juventude não consegue ganhar do Brasil de Pelotas? A gente no estadual a gente ganhou, né? A gente teve uma vitória nesse ano, né? Eu acho até, eu acompanhei o jogo, foi um jogo que eu não joguei, que eu estava suspenso, mas eu acho que foi um jogo que isso acontece, mas o juiz foi muito infeliz no jogo. Teve pênaltis a nosso favor que não foram dados, teve um pênalti para mim, pro Brasil de Pelotas, que foi totalmente inexistente, mas só que são coisas que acontecem para os 2 lados. E eu acho que foi essa questão, assim, o Brasil teve um dia que ele fez 2 gols muito rápido e depois nós tivemos que correr atrás. Então, quando você tem um gol muito rápido com um erro da arbitragem, que foi reconhecido pelos comentaristas, né? Um pênalti inexistente e você tem outro gol logo em sequência, é muito complicado. Até teve o caso agora do Grêmio, que tomou um gol muito cedo e depois com a confiança que o outro time ganha, é muito difícil você reverter. Então, acho que nesse jogo do Brasil de Pelotas especificamente, o que eu tive a impressão vendo foi isso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, já que tu falou em arbitragem. Como é que a Série B não tem VAR? Porque o VAR daqui a pouco pode deixar um time fora da classificação. Tu não acha que está na hora de botar o VAR também na Série B? Eu acho que sim. Acho que eu sou apaixonado pelo futebol, né? Eu amo estar jogando, eu amo acompanhar. Então eu quero que o jogo seja o mais justo possível. Eu quero que vença realmente quem seja o melhor. Eu não sou daquela teoria que, quando rouba pra mim tá legal, erra pra mim tá legal, desculpa até o termo. Quando erra pra mim tá legal e quando erra pro outro, tá ruim, vou reclamar. Eu acho que tem acontecido muito pros 2 lados na Série B. Teve esse jogo com o Brasil que a gente foi prejudicado, teve outros que a gente foi ajudado. Então acho que toda ajuda para que torne o jogo mais justo é bem-vinda. Então acho que é uma questão que acho que a CBF deveria olhar com carinho para que ela pudesse ajudar, né, a Série B a ter um VAR, porque a gente está falando aí numa cota de TV muito alta para os times que sobem. Então envolve muito dinheiro, envolve a saúde financeira de um clube e envolve a paixão de milhares de pessoas. Então acho que talvez o mais justo seja ter o VAR. Então espero que para a próxima temporada seja bem avaliado isso e que a gente possa ter o VAR para as próximas Série B, para não ter esse tipo de situação, um campeonato manchado às vezes por um erro de arbitragem, que os 2 times não têm, no final das contas, não tem culpa, né? Tanto o time que é prejudicado quanto o time que é ajudado. Tu falou aí no início, e eu concordo contigo, que o Juventude tem um bom grupo, que o Juventude deu liga, isso tudo é indispensável, né? Para quem quer chegar em algum lugar, e o Juventude está lutando para isso. E jogar sem o torcedor? Como é que é, principalmente no caso do goleiro, que o goleiro fica isolado?
O goleiro é uma peça que participa do jogo quando o seu time é atacado, né? Até depois eu vou tentar falar contigo sobre esse negócio de jogar com os pés. Mas jogar sem público, como é que faz? Eu acho que a grande questão é você se manter sempre se movimentando, né? Eu gosto muito, eu não consigo não falar com o meu time, porque é uma forma que eu me ponho no jogo, inclusive quando tá com torcida também. Eu acho que se intensificou um pouquinho nessa situação de sem público. Eu falo um pouco mais, às vezes até eu admito, os meninos falam que eu sou chato, mas é uma forma de eu estar no jogo também, e tem que estar sempre com nível de concentração alto, porque você não tem a torcida ali para te cobrar, para te incentivar, então você acaba ficando muito internalizado, né? Você fica, principalmente nós que somos os goleiros, então você tem que estar sempre com um nível de concentração muito alto, tem que estar sempre mentalmente muito dentro do jogo. Bom, eu estou conversando com o Marcelo Carné, o goleiro do Juventude, como eu disse lá no início, um dos responsáveis por essa campanha brilhante, mas terminou o primeiro tempo. Nós vamos para o vestiário, vamos tomar uma aguinha, já voltamos, espera aí para o segundo tempo, que agora nós vamos entrar na vida do homem, fora do campo. Dá um tempo aí que eu já volto. Com o Paredão do Guerrinha, eu conversando com o Marcelo Carné, goleiro do Juventude. Conta para nós essa história, quando tu virou motorista de Uber lá no interior de Minas Gerais. Não, na verdade não foi no interior de Minas, né? Foi no próprio Rio. Sim. Eu tinha um contrato com um clube de Brasília, e o clube ele não classificou para a Série D e não tinha atividade. E com essa situação eles não me pararam de pagar meus salários, né? Que é uma coisa até, infelizmente, bastante recorrente no futebol brasileiro. Então eu tive que como eu tinha contrato, não poderia ir para nenhum outro clube e também não recebia meus salários, então eu tive que fazer durante esse período, né? Foi um período pequeno no final de 2016. Aí tive que fazer para tentar ganhar o dinheiro que eu não estava recebendo. E deu para segurar? Deu sim, até porque como eu estava diretamente no Rio, eu podia continuar fazendo as minhas atividades em relação a me manter em forma para outra temporada, e podia continuar, pelo menos ganhar algum dinheiro. E como é que tu te adaptou, um carioca, acostumado com o calor, com a praia? Como é que tu te acostumou? Ou se é que te acostumou, eu não vou dizer, não vou cravar que tu te acostumou, a viver no frio, principalmente no inverno? Guerrinha, é difícil, né, cara? A gente fala muito, esse ano até, ano passado eu não sofri tanto com frio, né? Esse ano o inverno foi um pouco mais rigoroso. E às vezes é difícil, assim, tu treinar, a gente às vezes cai no goleiro, dependendo do treino, se for um treino mais tático, a gente cai na água e fica mais parado. Então você acaba tem que cuidar bastante da imunidade, para você não ficar resfriado e às vezes te derrubar, né, para perder uma semana de treinos, às vezes sem estar no 100%. Então acaba sendo bem difícil, assim, acho que não tem muita adaptação. Você consegue atenuar vai aprendendo, né, a esquentar a chuteira, vai fazendo essas coisas assim para atenuar, mas acho que se adaptar completamente, ainda mais eu vivi a maior parte da minha vida em regiões quentes, então acho que a gente vai tentando atenuar na medida do possível, né? Mas se adaptar eu acho muito difícil, você conseguir se adaptar a ficar a estar com 0 graus e tudo, acho bem difícil ter alguma adaptação, né? E como é que é a vida do Marcelo Carné em Caxias do Sul? Tu é um cara caseiro, tu é um cara que sai para jantar, que vai a shopping, como é que tu lida com tudo isso? Eu gosto muito de Caxias, porque a gastronomia em Caxias é muito boa, assim, tem muitos restaurantes bacanas, então a minha esposa é caxiense, então a gente sempre nos momentos que a gente... Já te interrompendo, como é que nasceu esse casamento? Tu foi para Caxias, conheceu, te apaixonou e vamos pro cartório, é isso? Foi, exatamente, assim que eu cheguei em Caxias, a gente se conheceu logo no início e começamos nosso relacionamento e hoje a gente mora junto e tudo, inclusive estamos esperando
nossa filha, né? Ela tá com 6 meses de gravidez. Opa, parabéns. Obrigado. E foi isso. E agora moramos juntos e tudo, e estamos em sequência na nossa vida. Bom, com a esposa grávida, gostando de gastronomia, tu mexe no fogão, tu também pega a vassoura, ou tu é aquele cara que atira as perninhas pro ar, diz, não, faz lá pra gente que qualquer coisa tá bom, que eu vou dar uma olhadinha aqui, tem um jogo no adversário. Como é que é? Tu te lida bem? Não, eu gosto muito de fazer as coisas na nossa casa, né? Inclusive a gente tava se mudando agora por causa da questão da nossa filha para um apartamento um pouco maior aqui em Caxias, mas eu me arriscava mais antes, quando eu morava sozinho, né? Mas agora com ela cozinha muito bem. E ela não gosta muito, prefere ela cozinhar, então eu deixo mais. Ela mas tem mais confiança em ti no gol. É verdade. Então ajudo mais no resto das questões, né? Lavando a louça e fazendo as outras coisas que eu levo mais jeito. E viver longe do resto da família, como é que faz? É muito complicado, né? Esse ano, principalmente porque geralmente essa época eu consigo encontrar minha mãe e meu irmão. Consigo tá mais com eles, né? Porque o meu irmão, ele é professor universitário e ele mora na Paraíba. Então a gente acaba se encontrando nessas épocas, né? Mas a gente sabe que é um ano e um momento de exceção, e a gente espera e torce para que as coisas se acalmem. Mas é uma situação bem difícil, assim, porque a gente sempre foi muito próximo, sempre fomos nós três, e a gente vai se adaptando, e provavelmente mais daqui a pouco a gente tá se encontrando mais, podendo estar mais próximo. Deixa eu voltar no futebol para te fazer uma pergunta que eu esqueci lá no início. Por que tu virou goleiro? Tu não jogava nada para ser um atacante, ser um meio-campista, ou tu tinha estatura e daqui a pouco te encontraram e disseram, não, tu vai te dar melhor no gol. Por que goleiro? Então, Guilherme, foi uma situação até engraçada, né? Foi uma história engraçada, porque eu tava eu fui pro futebol porque eu não falava muito, eu era um bom aluno, mas eu não falava nada na sala, né? E o professor indicou ela, falou, cara, por que você não põe ele num esporte para ele começar a falar um pouquinho mais? E minha mãe me levou para a escolinha do Bangu. E eu comecei a me desenvolver assim. Eu gostava muito de jogar futebol. E como na época eu tinha 7 anos, tinha idade para a equipe de salão. E eu fui fazer o treino com a equipe de salão e só tinha um goleiro. E eu era um pouco grande, assim, para o meu tamanho, para a minha idade. Um pouco maior que os meninos. E o treinador sugeriu a minha mãe, falou, poxa, por que você não põe o Marcelo para fazer um treino ali com os goleiros, tudo, ver se ele gosta? Eu fiz, gostei muito, tive até um bom desempenho, e ele perguntou para minha mãe depois, pediu o feedback dela, o que o Marcelo achou, e eu tinha gostado demais, e estava super empolgado, que ia poder fazer parte da equipe, e tinha gostado muito do treino de goleiro, que podia cair, você se movimentava, tinha umas movimentações. E minha mãe comprou a roupa, né? Ela falou, pô, Marcelo, você quer continuar sendo goleiro, quer treinar mais de goleiro? E eu falei, na época gostaria. E ela comprou a roupa. E quando eu peguei a roupa, eu não largava a roupa mais. Então, foi uma coisa que acho que me chamou muita atenção a roupa, que era toda colorida até. Ela até brinca hoje que ela tem guardado em casa e ela fala que é o bate-bola, que parece aquelas fantasias de bate-bola que tem muito no Rio. E eu comecei a gostar muito, eu ficava com a roupa o dia inteiro, ela só lavava a roupa, eu pegava e já vestia de novo. E comecei a ser goleiro e daí eu não parei mais, né? É porque a vida do goleiro é uma vida complicada, né? Quando ele pega, os caras dizem assim, não fez mais do que obrigação. E quando falha, porque é uma coisa normal, se não falhasse não tinha jogo com gol, né? Daqui a pouco era tudo 0-0. Puxa vida, rapaz, esse cara não é do ofício. A vida do goleiro é super complicada, cara. Eu acho que hoje em dia a posição é mais valorizada aqui no nosso país. Ah, é verdade. Eu acho que já teve momentos piores, assim. Acredito que há tempos atrás era mais difícil, assim, valorizarem o goleiro. Então hoje eu acho que é mais valorizado.
Inclusive, até que eu não tenho o que reclamar, porque no Juventude a torcida me trata com o maior carinho, eu tenho demonstrações de carinho o tempo todo. Assim, nunca fui diminuído, né? Nesse caso, assim, de quando eu tive uma falha no campeonato, que foi contra o América Mineiro, e tive o maior apoio da torcida, já pessoal, não, você tem crédito, e talvez se fosse num outro momento que a posição não fosse tão valorizada quanto é hoje, as pessoas criticariam, condenariam, né, crucificariam o goleiro. Então acho que a gente está tendo uma mudança de mentalidade em relação a isso. E quem é o goleiro que tu te inspira? Aquele cara que tu diz assim, puxa vida, esse é top. Eu me inspiro muito no Neuer, cara, pela questão mesmo. Eu tenho todo jogo, se for, até inclusive no último jogo nosso contra o Vitória, eu tive que sair da área pelo menos umas 5 vezes no segundo tempo. Então é uma coisa que eu gosto muito, assim, de sair, dar carrinho, e geralmente até os zagueiros que jogam comigo gostam desse tipo de situação, porque sabem que quando a bola passar deles, se for uma bola que eu consiga sair do gol, eu vou sair para cobri-los. Então o Neuer era um cara que foi o precursor disso, né? E eu me inspiro muito nele. Tu consegue andar em shopping, restaurante, e daqui a pouco ter um dia tranquilo, uma noite tranquila? Ou tu é aquele cara que o torcedor te identifica, chega, puxa uma cadeira e começa a bater papo contigo? Como é que é? Hoje em Caxias acontece isso. Hoje aqui em Caxias acontece. Mas em outros momentos não. Mas aqui desde o ano passado, assim, quando isso na Copa do Brasil, eu comecei a fazer grandes jogos. Teve eu lembro um contra o América e outro contra o Botafogo, que foi bem no início do ano. Eu fiz 2 grandes jogos e depois a torcida, aí com o acesso, se intensificou, assim, com o acesso da Série C para a Série B, se intensificou. E hoje o pessoal, quando eu saio, sempre me para falar, sempre me trata com muito carinho, assim, muito respeito, sempre puxa uma conversa, sempre dá uma palavra de incentivo. Sempre tem acontecido. Hoje em dia é recorrente, é um pouco mais recorrente. E o torcedor do Caxias, como é que ele lida contigo? Já teve até alguns casos até de torcedores falarem comigo, você é um cara que eu gostaria no meu time. Então acho que é um grande elogio, assim, mas nunca tive nenhum tipo de animosidade, assim, até porque é um clube que, apesar de ser rival nosso aqui, eu tenho um respeito e respeito todas as instituições, né? Então o torcedor, é engraçado até o torcedor ter esse tipo de abordagem. E o Pintado? Olha, o Pintado é outra surpresa das mais positivas. Ninguém conhecia o trabalho dele aqui no Sul, né? E aí chegou, acertou a mão. O Pintado é o cara que chuta a porta, é o cara que conversa, é o psicólogo. Como é que é o Pintado? O Pintado é um cara um treinador mais enérgico, assim, principalmente quando tá no campo. Ele fala um pouco mais, ele é mais vibrante. Mas fora de campo ele é um cara que ouve bastante. A gente tem, todo mundo tem muita abertura de chegar e falar com ele, se achar que é alguma coisa que pode ser melhorada, se tem alguma coisa que não está agradando, tem toda a liberdade de chegar. Ele é um cara que trata todos com respeito. Então acho que o professor Pintado é um cara que ele consegue equilibrar isso, assim, de ser enérgico na hora que tem que ser, dentro de campo, e fora de campo ele dá a total abertura de chegar e conversar e ouve bastante todas as nossas sugestões, o que alguém tenha a conversar com ele, consegue chegar e trocar uma ideia. Aqui no Paredão, Marcelo, só para te deixar bem informado, não adianta o goleiro cair para ganhar tempo. Quando termina. E nós estamos chegando no final, mas antes de eu me despedir de ti, agradecer a tua atenção para com a gente, eu vou te fazer 2 perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que tu fez, seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal, que tu não deveria ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Eu acho que no campo profissional, eu acho que às vezes teve algumas situações que eu deixei levar por impulso, assim, de você tá com aquele sentimento naquele momento e você às vezes fala
o futebol muito não se tolera a pessoa se posicionar e falar certas coisas que às vezes pode soar num tom ríspido, né? Num tom agressivo. E muitas vezes desde quando eu comecei a chegar mais próximo do profissional no Flamengo, eu tinha uma moral muito grande no clube, eu me posicionava demais. Eu acho que isso é uma coisa que com a experiência você vai aprendendo o momento melhor para se posicionar. Eu acho que hoje eu ainda preciso aprender, porque às vezes você vê certas coisas que você acha que pode ajudar e não é da tua alçada, a tua responsabilidade não é aquela, e às vezes eu ainda falo, e eu acho que eu tenho que aprender isso, equilibrar um pouquinho isso ainda. E em relação ao que eu gostaria de fazer, eu gostaria de jogar uma Série A de Brasileiro e uma Libertadores, porque eu ainda não joguei, assim, eu acho que eu sempre tive o talento para estar nesse nível, mas eu ainda não tinha, eu tive uma sucessão de escolhas erradas que me afastaram, e hoje eu estou cada vez mais próximo. Então acho que é uma coisa que eu gostaria muito de disputar, tá disputando no mais alto nível, né, com os melhores jogadores. Então os melhores jogadores aqui na América do Sul é o Brasileiro da Série A e a Libertadores. Então são as duas coisas, são competições que eu quero disputar e ainda não tive a oportunidade. Então tá. Marcelo, obrigado pela atenção, obrigado pelo papo, muito legal. Eu tenho certeza de que quem nos ouviu ficou conhecendo ainda mais o teu talento, não só com as mãos e com os pés, mas também com a boca. Se expressa muito bem, e eu quero te desejar mais sucesso ainda, e por consequência sucesso para a Juventude, que é da nossa terra, que tenha um final de festa feliz, com a volta para a elite, né? Para ficar 3 gaúchos brigando no ano que vem, se Deus quiser, com as feras que estão na Série A. Obrigado pela atenção. Eu agradeço, Guerrinha, o papo foi muito legal mesmo, fiquei muito feliz de estar participando, a resenha foi bem legal. Eu desejo um bom final de ano a todo mundo aí, que tenha boas festas e que sejam todos felizes, e que quem puder se manter em casa, se manter isolado, que se mantenha e se cuide. Então tá, termina aqui o Paredão do Guerrinha, agora vem o show de bola com o Zé e a turma da Gaúcha, depois tem Esporte Grêmio, lá da Ilha do Retiro, e mais tarde, aqui no Beira-Rio, Inter e Palmeiras. Olha, é futebol que não acaba mais, e com toda certeza você vai saber tudo aqui pela Gaúcha. O Paredão volta sábado que vem. Tchau.